Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo no nosso módulo de Geometria Analítica, e dentro desse bloco eu vou falar com vocês mais um pouquinho sobre a parte de retas paralelas. Na realidade, trouxe para vocês aqui mais alguns exercícios de fixação para a gente reforçar um pouquinho do que a gente viu aí no nosso bloco anterior, tá bom? Redes sociais, como sempre, aparecendo aí na tela para que vocês possam seguir, se inscrever, enfim, de alguma maneira também ficar conosco aí nas redes sociais. Moçada, só lembrando então, no nosso bloco anterior, a gente viu basicamente o seguinte: para que duas retas sejam paralelas, elas têm que apresentar o mesmo coeficiente angular. E é essa linha que a gente vai seguir então para a resolução dos exercícios propostos aqui. Primeiro enunciado desse bloco, eu coloco para vocês o seguinte: olha, se a reta R de equação y igual a 5p que multiplica x mais 3 e a reta S de equação 3y igual a 6x menos 4 são paralelas, qual deve ser então o valor de P para que isso aqui aconteça? A gente sabe que a condição para que elas sejam paralelas é que elas apresentem o mesmo coeficiente angular. Qual que vai ser o coeficiente angular dessa primeira reta que está aqui, que seria a equação da reta R? Ora, o coeficiente angular não é aquele termo que vem multiplicando, no caso a variável x. Qual termo ali está multiplicando a variável x? É o 5p. Então o coeficiente angular da reta R acaba sendo 5p. E o dessa segunda reta que está aqui? Bom, eu vou atrás do coeficiente angular dela. A equação não é 3y igual a 6x menos 4? Então eu vou deixar indicado para vocês, olha, que o y acabaria sendo igual a 6x sobre 3 menos 4 sobre 3. Lembra da jogada de que esse 3 passa dividindo tanto 6x quanto menos 4? Então não se esqueçam disso. Dessa maneira, você pode escrever o y como se fosse 2x menos 4 sobre 3. Concordam? O 6 ali, como ele é divisível por 3, então 6 dividido por 3 dá 2, e a gente repete ali o coeficiente linear, que seria o menos 4/3. E agora é só partir para o abraço. Por quê? Esse coeficiente angular que está aqui, ó, que é o 2, tem que ser exatamente igual ao coeficiente angular que está ali em cima, que é o 5p. Então a gente deixa indicado que para que elas sejam paralelas, ó, para que R seja paralela a S, eu preciso que o 5p seja igual a 2. Logo, a gente vai concluir que o valor de P tem que ser 2 sobre 5, 2/5, conforme consta aí para vocês, tá bom? Então, questãozinha bem direta. Se pedir para vocês situações envolvendo retas paralelas, que a gente foque na ideia de que os coeficientes angulares têm que ser iguais. Num primeiro momento, esse 5p já estava ali isolado, o que eu fiz foi ajustar ou chegar ali ao coeficiente angular da segunda reta. Tranquilo? P igual a 2/5, está aí a resposta. Bora para o próximo. Pergunto para vocês qual é a posição relativa da reta R de equação 15x mais 10y menos 3 igual a 0 em relação à reta S de equação 9x mais 6y menos 1 igual a 0. Para você falar para mim sobre a posição relativa, você pode até resolver o sistema composto por aquelas duas equações. Se você resolver o sistema composto por essas duas equações e se você encontrar apenas uma solução, é sinal de que essas retas têm que ser o quê? Elas têm que ser concorrentes, ou seja, elas têm apenas um ponto em comum. Se você resolver esse sistema e perceber que ele é um sistema que tem infinitas soluções, é sinal então de que essas retas elas são paralelas e acabam sendo coincidentes, justamente para que elas tenham infinitos pontos em comum. E se você, porventura, resolver o sistema formado pelas equações dessas duas retas, e se você perceber que é um sistema impossível de ser resolvido, a ausência de solução indica a ausência de interseção. Se essas duas retas de alguma forma não se interceptam, é porque elas teriam que ser o quê? Paralelas. Então é uma sugestão. Se você quiser depois, você pode tentar resolver essa questão resolvendo o sistema formado por aquelas duas equações. Eu aqui vou seguir fazendo análise do coeficiente angular. Para chegar ao coeficiente angular, então nessas duas equações, como elas são apresentadas ali na sua forma geral, eu vou descobrir a forma reduzida de cada uma das duas e a partir do coeficiente angular eu chego à conclusão de que eu preciso. E, dependendo da situação, pode ser que o coeficiente linear também seja decisivo aí para a gente fechar a classificação de maneira correta. Então me ajude aqui, ó. 15x mais 10y menos 3 igual a 0. Deixa eu
só copiar essa equação aqui rapidinho, ó. 15x mais 10y menos 3 igual a 0. O que eu vou fazer? Vou começar isolando aqui o meu y. Então eu deixo indicado que 10y tem que ser igual a menos 15x mais 3. Perfeito? Tá certinho o que eu fiz aqui. Isolei o meu y, o 15x passou para o segundo membro como menos 15x, o menos 3 passou para o segundo membro como se fosse mais 3. Daí então eu chego à conclusão de que o y teria que ser menos 15x sobre 10, menos 15x sobre 10, mais 3 sobre 10. Nesse caso, se eu quiser, apesar de que o que a gente tem ali já é suficiente, mas se eu quiser eu posso simplificar aquele menos 15 sobre 10, tanto 15 sobre o 10 tanto 15 quanto 10 são divisíveis por 5, e aí 15 dividido por 5 acaba dando 3, 10 dividido por 5 vai ter que dar 2, cheguei aqui então nessa equação, olha, menos 3x sobre 2, mais 3 sobre 10. Vamos guardar essa equação que está aqui, e já já a gente compara os coeficientes angulares das duas retas. Vou fazer aqui então o mesmo processo, só que com a minha segunda equação, onde eu tenho ali 9x mais 6y menos 1 igual a 0. Vou começar isolando o y. Então deixa eu só trazer para cá para organizar para vocês. Ó. Comece então isolando o y, e aí eu vou chegar então à conclusão de que 6y fica igual a menos 9x mais 1. Perfeito? 6y acaba ficando igual a menos 9x mais 1, e daí a gente chega aqui à conclusão, então, de que o meu y acaba sendo menos 9x sobre 6, menos 9x sobre 6, mais 1 sobre 6. Então, aqui, esse menos 9x sobre 6, mais 1 sobre 6, o meu y, então, se eu for dividir aqui por menos 3... Aliás, se eu for dividir por 3, 9 por 3 vai ter que dar 3, e o 6, se eu for dividir por 3, vai ter que dar 2. Chegamos aqui, então, a menos 3x sobre 2, mais 1 sobre 6. Essa que está aqui, então, é a minha segunda equação. E fazendo uma análise, então, dos seus coeficientes angulares, o que a gente vai perceber é que esses dois coeficientes angulares aqui, eles acabam sendo iguais. Para o coeficiente angular da primeira reta, eu tenho o valor menos 3 meios, e para o coeficiente angular da segunda reta, eu também tenho menos 3 meios. Como eles têm os mesmos coeficientes angulares, e ao mesmo tempo, como eles têm coeficientes lineares diferentes, está vendo aqui, ó, o coeficiente linear desse daqui é 3 sobre 10, e o coeficiente linear desse daqui acaba sendo 1 sobre 6. Então, eles têm o mesmo coeficiente angular, sinal, então, de que essas duas retas são paralelas. Mas como tem coeficientes lineares diferentes, significa que elas são duas retas paralelas e distintas. Então, quando eu pergunto para vocês qual é a posição relativa da reta R em relação à reta S, o que eu estou querendo saber é justamente isso. Se elas são paralelas, se elas são concorrentes, se elas são coincidentes. Nesse caso aqui, então, elas são retas paralelas. São retas paralelas e distintas. Perfeito? Então, só repassando o que a gente fez aqui, peguei, ó, minha primeira equação, 15x mais 10y menos 3 igual a 0. Isolei o y, fiquei com 10y, o 15x passou como se fosse menos 15x, o menos 3 passou como se fosse mais 3. A partir daí, aquele 10 que está ali, ele passa dividindo. Então, menos 15 dividido por 10 e o 3 dividido por 10. Menos 15 décimos, simplifiquei tanto em cima quanto embaixo por 5, cheguei a menos 3 meios e o 3 décimos a gente manteve. Repeti o mesmo processo na segunda, isolei o y, 6y ficou igual a menos 9x mais 1, daí o 6 passou dividindo e a gente acaba concluindo então que essas duas retas aqui são paralelas e distintas, ok? Show de bola? Dá uma olhadinha nesse exemplo que eu coloquei para vocês aqui, mais um exercício de fixação em que eu coloco para vocês o seguinte, olha. Qual deve ser a relação de igualdade que se pode estabelecer entre as coordenadas A e B para que a reta R de equação x menos 3y mais 15 igual a 0 seja paralela à reta S, determinada pelos pontos P de coordenadas A e B e o ponto P1 de coordenadas A e B e o ponto P2 de coordenadas
1 e 2. Vamos fazer o seguinte, vejam lá, num primeiro momento, como eu quero uma reta paralela à reta, eu quero uma reta R que seja paralela a uma reta S, que passa por esses pontos que aqui estão. Ora, se eu vou ter uma reta R que é paralela a essa reta S, significa que essa reta R tem que ter o mesmo coeficiente angular da reta S. E qual que é o coeficiente angular aqui da minha reta R? Vamos chegar nele? Então tá aqui, olha, eu tenho lá a minha equação, x menos 3y mais 15 igual a 0. Posso então isolar o meu y, chego então a menos 3y, que acaba sendo igual a menos x menos 15. Então isolei ali, né, deixei o y, se quisesse naturalmente poderia ter passado o y para o segundo membro, para que você já chegasse ali ao y com coordenada positiva ou com coeficiente positivo, tanto faz. Deixando ele no primeiro membro, o x e o mais 15 mudaram de lado. Aqui agora vou multiplicar por menos 1, e aí eu passo a ter 3y, que acaba sendo igual a x mais 15. Já que 3y é igual a x mais 15, o meu y acaba sendo igual a x sobre 3 mais 15 sobre 3, ok? Resumo da ópera, é como se eu tivesse aqui então o meu y como se fosse x sobre 3 mais 5. Essa que está aqui é a equação reduzida da minha reta R. Dessa equação reduzida, o que eu posso concluir? Qual que é o coeficiente angular da reta R? O coeficiente angular, a gente costuma representar pela letra M, então eu vou escrever para vocês aqui, olha, que daqui a gente acaba concluindo então que o coeficiente angular da reta R acaba sendo igual a 1/3. Fechado? Só que aí você não pode se esquecer que eu vou ter lá uma reta S que vai ser paralela à reta R e que tem que passar tanto por esse ponto quanto por esse. Lembra o que a gente fez no nosso bloco anterior, que a gente tinha lá a nossa relação y menos y0, que é igual a m, que multiplica x menos x0? Eu falo para vocês que é uma relação interessante, porque ela acaba dependendo do coeficiente angular que eu tenho e de um ponto que pertence à reta, que nesse caso pode ser o ponto de coordenadas 1 e 2. Então você pode usar a relação que eu trabalhei com vocês no nosso bloco anterior. Aqui agora eu vou seguir com uma outra sugestão que eu já tinha comentado no bloco anterior, para que você comece aí acumulando ideias e verificando estratégias diferentes que você pode seguir para um mesmo exercício. Então sair do outro lado. Você foi na ideia do y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0, está perfeito, é legal que você tenha feito, e que você agora só dê uma conferida para ver se a sua resposta vai bater com a minha. O que eu estou falando? Estou dizendo para vocês que eu vou usar isso que está aqui agora, olha. A gente não sabe que retas são expressões do tipo y igual a ax mais b, ou y igual a mx mais n. Geralmente na geometria analítica a gente traz essa abordagem, né? Y igual a mx mais n, para que a gente se refira ao m como coeficiente angular e ao n como meu coeficiente linear. Dá tudo na mesma. O que eu estou querendo te dizer aqui então é que a equação da minha reta S, ela vai ter que ser do tipo y igual a x sobre 3, porque ela vai ter que ter o mesmo coeficiente angular. Então ela também vai ser do tipo x sobre 3, só que vai trazer um n ou um b, tanto faz a letra que você for utilizar aqui, diferente. Como que eu faço para descobrir esse coeficiente linear? Ora, eu vou substituir um ponto que pertence a essa reta. Então no lugar do y, eu vou colocar o 2, e no lugar do x, eu vou colocar 1, deixando indicado então que 2 tem que ser igual a 1 sobre 3 mais n. Daqui então, cuidado. Brunão, eu posso passar esse 3 aqui para o primeiro membro multiplicando? Aqui não. Poxa, professor, mas tem algumas questões em que você tem trazido o denominador para cá multiplicando. Você vai perceber que eu só pego um denominador e passo aqui, por exemplo, o primeiro membro multiplicando, quando aqui, olha, eu tenho os valores envolvidos em uma multiplicação. Eu não posso passar esse 3 para o lado de cá multiplicando, porque ele está envolvido em uma adição. Então, essa relação não se tornaria correta. Então, aqui das duas, uma. Ou você pega esse 1/3 e passa subtraindo, fazendo então com que o seu n seja igual a 2 menos 1/3, ou você vai trabalhar com um denominador comum para todo o segundo membro ou para toda a equação, que é o que eu vou fazer aqui, tá?
Então eu vou jogar o 3 aqui como se fosse um denominador comum para toda a equação. E assim, 3 eu vou dividir por 1 chegando a 3. 3 vezes 2 vai acabar dando 6. 3 eu vou dividir por 3 e vai ter que dar 1. 1 vezes 1 vai ter que dar 1. Depois o 3 eu vou dividir por 1, vai dar 3. 3 vezes n, eu acabo chegando em 3n. Agora lembrem-se, como esse 3 é um denominador comum de toda a minha equação, esse 3 ele passa a ser indispensável aqui para mim. Olha, aliás, ele passa a ser dispensável para mim. Não estou simplificando aquele 3 com ninguém. A partir do momento que ele é um denominador comum, aquele 3 já não faz diferença. A igualdade tem que ser mantida apenas com os numeradores. Então é de onde eu chego à conclusão de que 6 menos 1 acaba sendo igual a 3n. Daí então a gente vai concluir que 5 tem que ser igual a 3n, logo o meu n acaba sendo igual a 5 sobre 3. Cuidado, tá bom? Como a gente quer isolar o n, é o 3 que vai passar dividindo, e não o contrário, não é? Não é o 5 que passa dividindo o 3, é o 3 que tem que passar dividindo o 5, e assim a gente chegou então ao nosso coeficiente linear. Se você fez pela outra relação, não tem problema. É legal que você faça para você verificar que no final das contas vai ter que dar tudo na mesma. Então onde eu estou chegando aqui agora? Lembra que eu tinha lá uma reta R que tinha que ser paralela à minha reta S? Eu acabei de chegar aqui à equação da minha reta S. Vou deixar anotado para vocês aqui, olha, equação, vou colocar aqui, olha, equação reduzida da reta S. A equação reduzida da reta S vai ser essa que está aqui, olha, S é y igual a, coeficiente angular tinha sido 1/3, então a gente deixa indicado que o meu y tem que ser igual a x sobre 3 mais o 5 sobre 3, ok? Essa que está aqui é a equação reduzida da reta S. Bruno, mas cara, ele não está me pedindo aqui a equação reduzida da reta S. Olha o que ele está me pedindo, Bruno. Ele está me pedindo uma relação de igualdade que pode se estabelecer entre as coordenadas de A e de B para que a reta de equação tal seja paralela à reta S determinada pelos pontos. Observem, o ponto P, que é o ponto de coordenadas A e B, ele é um ponto que pertence a essa reta S. O que significa isso então? Ora, como meu ponto P, meu ponto P1 na realidade, de coordenadas A e B, como esse meu ponto P1, ele pertence à reta S, significa então que no lugar do x eu posso colocar esse A e no lugar do y eu posso colocar esse B. E assim eu vou chegar a uma relação entre A e B, conforme o enunciado acabou colocando para a gente, ok? Então, de novo, onde tem o y, eu vou colocar o B. E onde tem o x, eu vou colocar o A. Chegando então à conclusão de que B tem que ser igual a A sobre 3 mais 5 sobre 3. Aqui, esse 3 passa a ser um denominador comum do meu segundo membro. Então agora eu posso passar ele para o lado de cá multiplicando. Caraca, Bruno, mas você está me confundindo com essa história aí do que eu posso passar multiplicando ou não. É legal que aconteça, tá vendo aqui? Porque às vezes é no basicão que a gente vai perder um exercício. Por que que aqui, olha, esse 3 não pôde passar para o lado de cá multiplicando aquele 2? Porque o 3 não era um denominador comum também do n. Então você viu que eu não deixei você passar e a gente teve que trabalhar com um denominador comum para toda equação, por exemplo. Aqui você vai perceber que o 3 ele já é um denominador comum para o meu segundo membro. Tanto o A está sobre 3 quanto o 5 está sobre 3. Então esse 3 pode passar multiplicando o B. É para passar o 3 mais 3? Não, é para passar o 3, que é o denominador comum do segundo membro. Porque aqui, gente, é como se eu tivesse isso, né? Olha, o meu B é como se fosse A mais 5 sobre 3. A partir do momento que o 3 é um denominador comum, é como se eu pudesse escrever daquela maneira, e por isso justifica-se então o fato de que o 3 pode passar multiplicando. Daí então eu coloco para vocês que 3B tem que ser igual a A mais 5. Aí a gente teria que imaginar, por exemplo, numa questão de prova, isso que está aqui já vale para vocês, certo? Eu posso deixar indicado assim também, olha, que 3B menos A tem que ser igual a 5. Tá vendo aqui, olha, esse A que está no segundo membro, eu posso passar para o primeiro trocando o sinal, então eu deixo indicado que 3B menos A acaba tendo que ser igual a 5,
que é uma relação, então, que envolve aí os valores de A e B, de maneira que a reta R acaba sendo paralela à minha reta S. Fechado? Então, qual foi a linha de raciocínio que eu segui aqui nessa questão? Uma linha bem parecida com algumas questões de fixação que a gente fez também no bloco anterior. Num primeiro momento, eu descobri qual era o coeficiente angular da reta R. A partir daí, usei um ponto P, no caso aqui, o ponto de coordenadas 1 e 2. Aí, o que eu fiz com vocês nessa questão foi seguir uma linha de raciocínio diferente do que eu trabalhei no bloco anterior, mas justamente para abrir a vocês possibilidades. O que eu fiz aqui, então, foi trabalhar com a forma reduzida, deixando aqui esse n como coeficiente linear e fazendo a substituição desse ponto nessa equação. Chegamos ao coeficiente linear, compusemos então a equação reduzida da reta S. Como o ponto P de coordenadas A e B também pertencia à reta S, bastou ali substituir o x por A e o y por B, estabelecendo uma relação como essa que está aqui, tá bom? Claro que, conforme eu falei, nas alternativas, dependendo da forma como o examinador colocasse, ele poderia trazer o B isolado, ele poderia trazer o A isolado. No gabarito que eu trouxe para vocês, acabei mantendo isso aí mesmo, olha, 3B menos A teria que ser igual a 5, que foi o que eu coloquei para vocês aqui, ok? Show de bola, moçada. Com isso, então, eu fecho com vocês aqui esse bloco, onde a gente reforçou, então, através de mais alguns exercícios de fixação, as ideias aí sobre retas paralelas dentro desse nosso módulo de geometria analítica. Veja se você conseguiu entender aqui as resoluções, se teve alguma dificuldade, volte e me acompanhe novamente. E se estiver tudo tranquilo, eu te aguardo na sequência aqui no Estratégia Concurso. Um forte abraço, tudo de bom, valeu!